Olá, irmãos, olá, amigos. Aqui é o Nilson e você está no canal Aí Vem o Noivo. Olha aí, irmãos, amigos que acompanham o canal Aí Vem o Noivo. Eu tava olhando nas redes sociais, no meu Instagram, na página do Pleno News. Essa matéria é de lá. Tô gravando assim por causa de não ter nenhum tipo de problema, mas eu tinha que trazer essa notícia, essa informação. Aqui no canal a gente tem sempre falado sobre a volta de Cristo, a respeito da igreja perseguida no mundo inteiro. Aqui no Brasil se fala muito de pré-tribulacionismo, que a igreja vai ser arrebatada e não vai passar a tribulação, que a igreja existe a questão do triunfalismo, de que a igreja ela é santa, por isso ela não pode passar por luta, nem por prova, nem por perseguição, e etc, etc. Sendo que a igreja sempre foi perseguida, sempre foi perseguida. E aqui no Brasil a gente tem uma mordomia, né? A gente já tem falado isso nos vídeos aqui. A igreja brasileira é acomodada. Por isso, num vídeo que eu tenho gravado aqui, há umas 2 semanas atrás, falando a respeito de que essa situação que estamos passando política no Brasil, que nós vamos enfrentar, nada mais nada menos, ela é Deus colocando sua mão nesse Brasil, nessa nação. É Deus corrigindo o povo que aqui está, e principalmente a igreja de Cristo, né? Aqueles que se dizem cristãos, para que a gente tome vergonha na cara. A palavra certa é essa: tome vergonha na cara e busque a Deus, porque a volta de Jesus está próxima, o fim está próximo, a igreja vai passar aperto, porque tem que ser assim. Vamos parar de se iludir aí. Eu sei que crente Nutella que acha que não vai passar por luta nem por perseguição, irmão, vai desistindo dessa ideia aí, porque a palavra de Deus o tempo todo nos alerta: ficar atento, ficar esperto, ficar vigilante, né? Ficar acordado, porque quando o ladrão vier, você está atento, né? O ladrão só vai pegar de surpresa aquele que estiver dormindo, que estiver distraído, né? Então, como as virgens, das 10 virgens, nós somos as 5, temos que ser as 5 prudentes. E aqui, ó, tá escrito aqui, ó, líderes, né? Todo mundo sabe quem é esse rapaz aqui. Eu não vou nem falar o nome, mas tá escrito aqui. Um grande líder desse regime político aqui, que vai dominar o Brasil aí, já domina em boa parte do mundo, né? Não exatamente a sigla, mas o regime a qual essa sigla pertence. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então eu vou soltar esse videozinho, dando crédito aqui pro canal Pleno News. É uma É um pessoal muito que eu gosto, que eu acompanho, tem informações importantes. Isso aqui eu tirei do Instagram. Então eu vou gravar aqui o que eles estão falando. Você que acha que política é só política, eu falo para você, irmão, nós estamos passando por uma guerra espiritual. Estamos passando por um processo ao qual a igreja tem que passar. E vai se preparando aí. E aqui eu não quero condenar nem criticar quem votou, deixou de votar nesse partido aqui. Porque aqui a questão não é essa. A questão é que nós vamos ter que passar pelas lutas que vão vir. Mas você que votou por acaso, né, nessa sigla aqui, reflita e entenda que nós não vamos ter vida boa. Quem votou e quem não votou, quem votou no outro lado, vai passar também pela prova. Então, se você acha que a igreja vai ser arrebatada secretamente e que você não vai passar por prova, nem por luta, nem por perseguição, meu amigo, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai ter uma surpresa. Vai se preparando enquanto você tem tempo, porque o soldado vai para a guerra para guerrear. E o nosso general está começando a selecionar quem são os soldados que vão guerrear na guerra com ele. Beleza? Então eu vou soltar aqui. Qualquer coisa a gente comenta depois. Você acha que tem que ser o approach da esquerda
com essa questão dos evangélicos, que são milhões de extrema-direita. Como é que faz? É genuíno, assim, eu acho que essa questão da igreja não teria que ser regulada, eles não teriam que ter algum tipo de restrição. Como que você vê isso, para além de trabalhar com as bases? Nós temos um problema que eles são um quinto poder, uma instituição, tem até território. Nós temos que tratar institucionalmente esse problema. Agora, com muita habilidade, para que eles não coloquem que a gente está perseguindo as igrejas. Nós vamos ter que fazer isso de maneira bem equilibrada. Isso não pode começar com ele, tem que começar, por exemplo, mudando o sistema tributário, porque não são só as igrejas que não pagam imposto no Brasil. Os meios de comunicação, você sabe disso. As isenções, os papéis, o papel, rádio. Tem que fazer uma reforma agrária no ar para depois chegar na terra. E ao chegar na terra, nós vamos ter que colocar isso num conjunto mais amplo, porque senão eles vão dizer que a gente está perseguindo as igrejas e vira uma guerra santa. O que esse pessoal quer é fazer o maniqueísmo da guerra santa. Portanto, nós temos que ter cuidado. Nós também vamos criando uma massa crítica a esse fundamentalismo, a essas figuras toscas, a essas figuras fundamentalistas. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma batalha mesmo, ainda no plano das ideias, para depois chegar ainda nos finalmente, porque nós temos que ter esse cuidado para não ser vítima do que eles pregam, que é o maniqueísmo, entendeu? Inclusive algumas igrejas, que algumas figuras da televisão que são vinculadas a elas prestam um péssimo serviço, não vou citar nome aqui, mas vocês já viram alguns nomes, né? De pessoas ligadas aos meios de comunicação que fazem esse tipo de coisa, né? Então eu acho que é um desafio que a gente tem que botar na nossa agenda para ver qual é o melhor caminho para enfrentar. E você acha que tem que ser o approach da esquerda? É isso aí, irmãos. Vocês ouviram, né? Se vocês quiserem, volte o vídeo aí, assista melhor. Caso queiram assistir com melhor qualidade, porque eu tô gravando do computador, os irmãos entrem aqui, ó, no Pleno News, tem no YouTube também, só que no YouTube eles não disponibilizaram esse vídeo, até para não ter problema de serem, né, retirados das plataformas. Então aqui, ó, no Pleno News, você vai no Instagram lá e você pode ver essas e outras notícias lá. E tô dando os créditos aqui pro canal e pro Pleno News. Tá bom, meus irmãos? Então os irmãos fiquem atentos, vigilantes, porque é hora de oração, é hora de buscar a Deus. Não poderia ser diferente, meus amigos, porque na Coreia do Norte, na China, na Venezuela, na Argentina agora, em Cuba, né, em alguns lugares da Europa, quase a Europa, uma boa parte da Europa tem perseguido os cristãos. Na África, irmãos, a África, Nigéria, os cristãos têm sofrido. Quando eu falo sofrer, não é só ser perseguido, ser sua rede social retirada, ou você ser proibido de entrar numa igreja, como acontece na China, na Coreia do Norte. Não, irmãos, vai além disso. São pessoas que vão a óbito, né? Não vou dizer outro tipo de palavra não, mas são pessoas que deixam de existir nesse plano, se é que você me entende, só porque são cristãos. Esse pessoal que diz que tem que ter liberdade, né? É esse povo aqui, ó. Igreja brasileira, desperta, acorda. Tá chegando a hora, irmãos. E aquele que estiver atento, que estiver esperto, estiver se purificando, consagrando suas vidas, é esse que Deus vai usar nesses últimos dias. Crente medroso e covarde, crente que se alia que se vende, esses não vão servir, irmão, vão ser jogados fora. Esses vão ser cortados e jogados fora, como a árvore que não dá fruto. Tá bom, meus queridos? Então fiquem com essa mensagem, mais uma vez reforçando a oração. Se você é idólatra, pare de ser idólatra. Isso serve para mim, tá, irmãos? Eu tô falando isso para nós. Serve para mim também. Se você está sendo idólatra, deixe de ser idólatra. Se você é adúltero, deixe de ser adúltero. Se você está no mundo das drogas, da bebedeira, do adultério, da prostituição, da mentira, deixa isso de lado, irmão. Se você é afastado, já foi cristão e não é mais, volte para o caminho de Cristo, volte para Deus.
Ele tá te aguardando, porque as coisas vão ficar feias. E o Brasil vai ser um lugar onde a igreja vai crescer muito, mas não é crescer fisicamente, materialmente, é espiritualmente. Porque aqueles que vão resistir, ser firmes, eu não estou falando de resistir, de fazer confronto, ir pra rua, briga, essas coisas não, tá? Resistir no joelho, na oração, ser fiel até o fim. É isso que a palavra de Deus diz. Tá bom, meus queridos? Então, ficamos todos atentos. Você ainda tem tempo, irmãos. Você ainda tem tempo, se você está distante, de se aproximar de Cristo. Tá bom? Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de vida com Deus, do que está escrito na palavra do Senhor, na Bíblia. Ali não está falando que você tem que ser crente, que você tem que ser evangélico, católico, ou seja lá o que for. Ali está dizendo que você tem que ser cristão. É lógico que você vai procurar um lugar que se adequa mais que é mais adequado à palavra do Senhor. Mas o mais importante, o principal, é a sua vida com Deus. Porque a salvação ela é individual. Ela não depende de placa de igreja e nem de regras de homens. Ela depende da sua vida de acordo com o que está na palavra. E não tem outro jeito. Você pode até não gostar e não concordar. Mas ou você busca a Deus e se aproxima dele e vive uma vida de santidade, que santidade simplesmente é fugir da aparência do mal, se afastar do pecado, né? A gente peca sempre, mas você não tem que ter isso como uma regra de vida. O pecado é algo que é um acidente, então você não deve aceitar o pecado, você tem que resistir a ele e buscar a Deus, somente isso. Amém, meu querido? Sejam firmes e lembre-se, aí vem o noivo.